No coração da República Checa, ergue-se um dos castelos mais impressionantes e antigos do mundo, o Castelo de Praga. Com mais de 1000 anos de história, esta fortaleza monumental não é apenas um símbolo da cidade, mas também uma testemunha das transformações políticas, culturais e religiosas que moldaram a nação checa. Desde a sua fundação no século IX, o Castelo de Praga tem sido residência de reis, imperadores e presidentes e desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da história europeia. Nesta história, exploraremos a sua origem fascinante, a sua arquitetura única, o seu papel na história e nas lendas que o rodeiam, e como o Castelo de Praga continua hoje a ser um marco cultural e turístico. O Castelo de Praga tem uma história que remonta ao século IX, quando foi fundado pelo príncipe Voivód da Boêmia, um dos primeiros monarcas checos da dinastia Přemysl. A sua localização numa colina alta, às margens do rio Moldava, conferiu-lhe uma posição estratégica tanto para a defesa como para a administração da região. Ao longo dos séculos, o castelo expandiu-se e evoluiu, tornando-se o centro de poder dos reinos da Boêmia. Durante o reinado dos monarcas da dinastia Přemysl, o castelo foi fortificado e ampliado, adoptando elementos arquitetônicos típicos da época, como a arquitetura românica e gótica. Assim, o Castelo de Praga tornou-se não apenas a residência real, mas também o coração político e religioso do Reino da Boêmia. Um dos primeiros marcos do castelo é a Catedral de São Vito, cuja construção teve início no século XIV e que continua a ser uma das principais joias arquitetônicas da cidade. Esta catedral gótica, com os seus impressionantes vitrais e torres imponentes, foi durante séculos o local da coroação dos reis checos. O Castelo de Praga atingiu seu maior esplendor durante a Renascença, especialmente durante o reinado de Carlos IV, que foi rei da Boêmia e imperador do Sacro Império Romano. Carlos IV não só expandiu e embelezou o castelo, mas também transformou Praga numa das cidades mais importantes da Europa. O castelo tornou-se um centro de cultura e conhecimento, e a cidade foi declarada sede da uma das grandes conquistas deste período foi a construção da Ponte Carlos, que liga o castelo ao resto da cidade através do rio Vltava. Esta obra-prima da engenharia medieval é hoje um dos principais pontos turísticos de Praga e um testemunho do legado de Carlos IV. 1516. O castelo sofreu diversas modificações e remodelações. Durante este tempo, a estrela da coroa checa estabeleceu-se como um símbolo de unidade e poder. Embora o Renascimento tenha trazido um florescimento cultural ao castelo, foi também uma época de conflitos e tensões religiosas, especialmente durante a Reforma Protestante e as Guerras Hussitas, que deixaram a sua marca na história. À medida que se aproximava o século XVII, o Castelo de Praga começou a passar por um período de declínio, especialmente após a Guerra dos 30 Anos, que afetou profundamente a Europa Central. Apesar disso, a fortaleza continuou a ser o centro político da Boêmia, embora com um papel mais limitado devido à crescente influência dos Habsburgos na região. Foi durante o reinado dos Habsburgos, no século XVIII, que o castelo passou por um processo de renovação barroca, graças ao impulso dos imperadores Leopoldo e Carlos VI. Durante este período, o castelo foi transformado numa residência imperial mais confortável e moderna, incorporando novos elementos da arquitetura barroca que hoje podemos ver nos seus interiores. O século XVIII assistiu também a um dos acontecimentos mais trágicos da história do castelo, o incêndio que devastou várias das suas estruturas em 1541. Apesar deste desastre, as reconstruções e melhoramentos continuaram, permitindo ao castelo permanecer como uma das principais fortalezas da Europa Central. O século XX foi um dos períodos mais turbulentos da história do Castelo de Praga. Após a Primeira Guerra Mundial e a independência da Tchecoslováquia, o castelo tornou-se a residência oficial dos presidentes do país. No entanto, durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo e Praga como um todo foram ocupados pelos nazistas e o castelo sofreu danos significativos. Após o fim da guerra e a queda do regime nazi, o castelo começou a ser restaurado e a recuperar a sua importância como símbolo do renascimento nacional tcheco. Durante a Revolução de Veludo em 1989,
que levou ao fim do regime comunista na Checoslováquia, o castelo tornou-se novamente o coração da democracia checa, albergando vários presidentes e líderes do movimento pela liberdade. Hoje, o Castelo de Praga continua a ser a residência oficial do presidente da República Checa e, ao mesmo tempo, um dos destinos turísticos mais visitados do país. Com a sua rica história, jardins, arquitetura única e museus, o castelo atrai milhões de visitantes todos os anos. Além da sua história oficial, o Castelo de Praga está envolto em inúmeras lendas e mitos. Uma das histórias mais famosas é a da lenda da Dama Branca, um espírito que supostamente percorre os corredores do castelo. Reza a lenda que a Senhora Branca era uma princesa que, por um amor proibido, foi condenada a caminhar eternamente pelos corredores do castelo. Este tipo de lendas contribuiu para o ar místico e encantado que rodeia o castelo. Outro mistério importante está relacionado com as abóbadas subterrâneas do castelo, que na época medieval serviram de prisão a vários presos políticos. Disse que nas profundezas do castelo existem salas secretas que guardam segredos antigos da família real. Hoje, o Castelo de Praga continua a ser uma das maiores atrações turísticas da Europa Central. Sua área de mais de 70 mil metros quadrados faz dele o maior castelo antigo do mundo. Os visitantes podem explorar os seus vários pátios, como o Pátio do Castelo, o antigo Palácio Real e a famosa Catedral de São Vito. Além da sua importância histórica, o castelo alberga vários museus, como o Museu do Castelo de Praga e a Galeria Nacional, onde pode ver algumas das mais importantes obras de arte da República Checa. As vistas de suas torres, que oferecem impressionantes vistas panorâmicas da cidade e do rio Moldava, também são uma das principais atrações para os turistas. Se você ver outras histórias interessantes, pode me encontrar no meu canal YouTube, Frank Fernandes Story.